Após ser enganada e obrigada a se exibir em clubes de dança, Diana começa a sair com homens para juntar dinheiro e fugir. Porém, ela cruza o caminho de um maníaco que tem como esporte, literalmente, caçar garotas como se fossem animais. Assista comigo a Caça Humana e descubra até onde um psicopata é capaz de ir para satisfazer seus desejos. Um desconhecido está caçando o que parece ser uma mulher na floresta. Depois o vemos em casa guardando joias femininas. Então conhecemos o xerife e seu novo colega de trabalho, Terry. Eles estão babando o cervo que Bob pegou. Colin chega e o xerife diz que ele é o maior caçador da região. Saiu até em revistas. Mais tarde, eles vão comer na lanchonete de Colin. Os dois conversam e Terry conta que acabou de se mudar com a esposa. Colin diz que ele deveria pensar em ter filhos. Então conhecemos Diana, que está esperando Fred ir buscá-la na rodoviária. O cara chega e nem as malas da mulher coloca no carro. Eu botaria a culpa no feminismo. Ela mostra uma foto a ele e diz que ganhou $25 nesse concurso, que só entrou por causa dos amigos. Após isso, sua vida mudou, pois ofereceram esse novo emprego a ela. Esses caça-talentos estão em todo lugar, né, minha gente? Ela diz que vai trabalhar no bar como dançarina por 3 meses e depois partiu Las Vegas. Fred ri disfarçadamente. O xerife junto de Terry para o carro dos dois. A autoridade maior ali, o representante da lei, quebra a janela do carro e diz que vai multá-lo por isso. Ele fala com Diana, pergunta o que ela vai fazer na cidade e a elogia, dizendo que não parece ter 23 anos. Na minha opinião, parece ter 30. Os dois são liberados, e Terry pergunta o que aconteceu. O xerife diz que na cidade há poucas mulheres, então pessoas como Fred fazem empreendimentos em cima disso. Então a gente conhece Carly, esposa de Terry. Ele já volta do trabalho com essa camisa de presente para a esposa, que diz, já sou de alguém. O cara é esperto. Durante o jantar, Terry conta que tem algo estranho na região, pois é o lugar do país onde mais desaparecem pessoas. Carly brinca, falando que a culpa é dos alienígenas. Então ele diz que Colin os convidou para almoçar na casa dele. Ela aceita. Enquanto isso, o xerife conversa com a irmã ao telefone e comenta que Terry deve ter sido transferido do último emprego porque fala muito, mas é novo, ele dará um jeito. A irmã diz que chegou um pacote para ele. Essa luneta aí. Muito suspeito esse xerife. À noite, Diana enfim percebe o emprego que aceitou e tenta arrumar dinheiro com um amigo, porém não consegue. Fred recebe a comissão por trazer ela, e o dono da boate pergunta por uma garota que sumiu há 2 dias. Fred não sabe de nada. Diana chama ele para conversar, e ele diz que ela só vai embora depois de pagar o dinheiro das passagens e o aluguel de um quarto que está pago por 1 mês. Ela fica calada. Então ele a leva para o tal quarto, esse chiqueiro aí que ainda vai ter que dividir com Rita. Fred diz que, se ela tentar fugir, ele vai atrás da família dela, pois a burra preencheu um formulário com as informações de todos da família, inclusive onde trabalham. Cara, onde isso é cabível numa entrevista de emprego, minha gente? Rita se arruma e vai trabalhar como vendedora de amor. Ela pergunta a essa senhorinha se não viu Carol, a desaparecida. Porém, a velha manda ela se lascar e ir embora, simpática igual o cão. Mais tarde, a gente ouve gritos de uma mulher pedindo socorro, vindo dessa casa aí. De quem é a casa? A gente descobre já já. No dia seguinte, na delegacia, Terry olha o quadro de desaparecidos na cidade. E olha isso aí, minha gente. Tem um sumidouro de mulher nesse lugar e ninguém faz nada. O xerife diz que todas serem mulheres e terem a mesma profissão não significa que os casos tenham ligação. Vocês acreditam nisso? Eles vão tomar um café e Terry conta que pediu demissão do último emprego após prender o prefeito, que atropelou uma mulher enquanto estava embriagado e não aconteceu nada com ele. O xerife o chama de burro por isso. À noite, Diana trabalha e olha isso, cara. Tem até boletim. Para quem não queria o trabalho, ela parece bem feliz. Mais tarde, Fred pega uma parte do faturamento dela e a deixa quase sem nada. Acho que essa dívida nunca vai acabar. Uma mãe aparece procurando sua filha que sumiu. Diana diz que não conhece e fica assustada com a insistência da mulher. Mais tarde, ela conta os trocados que tem. Rita chega na hora e ela esconde. Então, Rita diz que já sabe onde ela esconde o dinheiro e não vai pegar nada, e dá conselhos para Diana fazer os trabalhos extras também. Mas ela diz que não é capaz disso, e com medo, pede para Rita prometer que se ela sumir do nada, irá avisar alguém. Mas ela não entende muito bem o que Diana quis dizer. No dia seguinte, Colin, o xerife e Terry vão caçar. Na volta, Terry retorna com Colin de avião. Terry diz que, apesar da fama, Colin não abateu nada. Ele responde que aquilo não é caça de verdade, pois o bicho não reage. Assim que houve o disparo, já era. Carly os encontra na casa de Colin. Ele fala basicamente a mesma coisa sobre caça para Carly. E quando vai embora, Carly ri da viagem do cara, enquanto Terry fica bastante pensativo sobre as falas dele. E se você ainda tinha dúvidas, tá aí a prova de quem some com as mulheres.
Colin guarda isso como se fossem troféus das vítimas. À noite, Diana dança com menos roupa e garante umas gorjetas a mais. Agora ela tá nem aí pra nada, só quer dinheiro e resolve seguir o conselho de Rita. Na boate mesmo, ela dá em cima de Colin e oferece os serviços. Ele a leva para a casa dele. No caminho, ele pergunta se ela tem família lá. Ela diz que não. Após uma breve conversa, ela acaba desistindo. Se desculpa e pede para ele parar o carro. Ele diz que tudo bem, mas quando ela ia descer, Colin dá um mata-leão e apaga a mulher. Ele a leva para casa e a tranca no quartinho que vimos antes. Colin a seda e a leva para as montanhas. Diana acorda no meio do mato, sem roupas. Colin diz que ela tem 15 minutos para correr e ela sai desesperada. Ele a rastreia pelas pegadas no chão, mas, sinceramente, olha a profundidade dessas pegadas nesse chão seco. Assim fica fácil. Ela tenta apagar, mas não dá muito certo. Diana se esconde enquanto uma cobra medonha tá ali cheirando a bunda dela. Ela corre pelo rio para despistá-lo. Algumas horas se passam e Colin troca a arma. Aparentemente, estava difícil caçar com uma besta. Na cidade, Fred procura Diana em casa. Rita diz que não sabe e acha estranho o sumiço. Então, vê que Diana não pode ter fugido, já que não levou o dinheiro guardado. Terry pergunta por Colin na lanchonete e ouve que ele não apareceu lá hoje. Nas montanhas, Diana encontra uma camisa enterrada no chão e a usa para se abrigar do frio e fazer curativos. Colin a encontra. Ela sobe numa pedreira e o espera. Ele sobe atrás dela, mas Diana está no topo com uma pedra nas mãos e joga na cabeça do demente. Ele cai desmaiado. Ela o xinga, mas em vez de descer e terminar o trabalho, a mulher decide sair correndo. Rita vai à delegacia prestar queixa do desaparecimento, mas é ignorada. Terry vê aquilo e a chama. Diana vê uma fogueira na floresta e corre atrás de ajuda. Os caras aparecem ao ouvi-la gritar. Ela se assusta, corre e desmaia ao bater em uma árvore. Terry investiga a boate com Rita e olha essa roupa dela. Muito estilosa, né? O segurança conta que a viu sair ontem à noite com um cara. Não viu o rosto, mas viu o carro. Um Jeep exatamente igual ao de Colin. Nas montanhas, Diana está sendo cuidada por Rick e seus 2 filhos, Brian e Ronnie. Ela está acordada, mas em choque, sem conseguir falar. Brian diz que o avião só vem buscá-los amanhã. Porém, vendo a situação de Diana, Rick decide ir buscar ajuda sozinho e deixa Brian cuidando do irmão mais novo e de Diana. Mas que ideia, né? Eles estão acampando no meio das montanhas, totalmente isolados, e o cara abandona os filhos assim para ajudar uma estranha, com chances minúsculas de ter êxito. Ele diz a Brian que se aparecer qualquer estranho, ele deve fugir com o irmão sem pensar 2 vezes. Eles oram e o pai parte. Colin já estava ali, escutando tudo. Em casa, Terry conta à esposa que suspeita de Colin. Ela o desencoraja e diz para não arrumar confusão por causa de uma profissional como Diana. Nas montanhas, Brian tenta descobrir o que aconteceu com ela e, pelos ferimentos, acaba entendendo e diz que lamenta. Ronnie ouve um disparo e fica assustado. Terry, que confia 100% no seu instinto, decide invadir a casa de Colin. Quando ia encontrar os pertences das mulheres desaparecidas, o xerife aparece e quase o prende, dizendo que o vizinho denunciou uma invasão. Ele diz que Colin só saiu para caçar, como sempre faz. Terry fala da descrição do carro, porém o cara ignora e manda ele pensar numa boa desculpa para dar a Colin. Terry não desiste e diz que, se montar uma lista com as datas das caçadas de Colin e os sumiços das garotas, vai bater. O xerife fica revoltado, xinga ele e o proíbe de fazer isso. Mais tarde, Rita o procura e dá uma foto de Diana. Ele diz que não pode mais fazer nada. Nas montanhas, o psicopata do Colin conversa com os garotos e, inacreditavelmente, ele é amigo de Rick. Diana, assim que ouve a voz dele, volta ao normal. O psicopata diz que vai levar a garota para seu avião, para levá-la para a cidade. Brian diz que vai fazer o que o pai disse e esperar ele voltar. Então, o demente finaliza os 2 garotos e vai atrás de Diana. Mas ela consegue se esconder, enquanto Colin disfarça o que fez ali. Diana pega seu rifle e o enfrenta. Colin diz que a melhor maneira de ver se a caça ainda está na vizinhança é atraí-la com uma isca. O demente realmente vê isso como caçada. Ela dispara e percebe que está sem munição. Diana chora desesperada. Ele pega seu troféu e se distrai. Então ela atinge a perna dele com uma faca e, antes de fugir, morde a orelha dele. O xerife liga para ele, mas não tem resposta. Enquanto foge, Diana encontra o coitado do Rick sem vida e pega uma maçã na mochila dele, além de suas botas. A noite cai e Colin consegue achar Diana, mesmo estando escuro e andando assim. Ele acerta um disparo no ombro dela, porém a mulher não desiste e consegue fugir. Mais à frente, 2 caras em uma van acabam acertando a coitadinha. Após muita discussão, eles decidem ajudar ela. Quando a colocam na van, ouvem um estouro e veem que o pneu já era.
Enquanto trocam o pneu, percebem que alguém atirou no carro. Então Colin decide aparecer. Ao mesmo tempo, Diana se recupera e assume o volante da van. Colin tenta acertá-los. Ela acelera e bate o carro nele, depois dá um segundo golpe e vai embora, abandonando os dois caras da van. Ela chega à cidade, mas antes de pedir ajuda, desmaia no volante. Dois velhinhos a veem e chamam a polícia. Quando chegam, Diana surta. Ela é contida e levada para o hospital. O xerife chega lá e diz a Terry que ela finalizou Colin, outras duas pessoas e que pode haver mais. Terry não acredita e pede para checar algo com o xerife. Eles vão até a casa de Colin e encontram o quartinho que ele usava para prender as garotas, provando que Terry estava certo o tempo todo. No hospital, Diana está presa na maca e continua sem falar. Dias depois, Terry, Rita e os pais dela vão visitá-la, mas descobrem que ela acaba de fugir do hospital. Cara, ela mastigou as contenções que parecem ser de couro. Como assim, minha gente? 10 meses depois, a gente vê ela em um carro com um desconhecido, aparentemente se vendendo. Porém, é só um disfarce. Ela acaba com ele, e a gente ouve no rádio que na cidade onde ela está, 8 homens já foram finalizados por uma espécie de vigilante noturno que caça homens que já cometeram aquele crime contra mulheres. O filme chega ao fim com ela saindo de cena toda confiante. Vamos às críticas. 3 coisas me deixaram bem revoltado. Após a perseguição nas montanhas, a gente vê que Diana é inteligente. Então ela ferir Colin com a pedra e não terminar o serviço foi muita forçação. Segundo ponto, após ela conseguir a ajuda de Rick e os filhos, fica catatônica. Colin aparece e ela volta ao normal. Mas depois que foge, após finalizar Colin, ela surta novamente. Que loucura seletiva é essa que só aparece quando não está mais em perigo? Por fim, quando ela encontra Rick no chão, ele não tem uma arma. Cadê aquele rifle que ele tinha quando a encontrou? Será que deixou com os garotos? Achei meio nada a ver. Mas no geral, o filme é bom e vale a pena o estresse. Agora me conta, qual parte do filme você achou mais triste? A minha foi quando Colin finalizou o pai e os 2 filhos. E se você quer saber por que esse cara trancou a própria filha no porão e cometeu atrocidades com ela, clica ali em cima agora.